19 anos. E quando começou a pandemia, foi quando eu vim conhecer a questão dos concursos militares mais profundamente. Eu já sabia da existência da EPICAR, mas eu ingressei no Instituto Federal, aí meio que foquei só nele. No Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Isso, o IFRN. o IFRN, eu fazia o curso de informática para a internet. Ah, legal. Aí quando começou a pandemia, aí teve aquele lance do EAD, aí eu fiquei mais em casa e mais em contato com a internet. Aí conheci os concursos militares, primeiramente o concurso da ESA. Aí a partir dele eu fui conhecendo os demais e vi que tinha o da SpaceX. Só que aí no ano de 2021 eu comecei a estudar apenas para ESA. Sim. Que eu me considerava que tinha uma base muito fraca. Entendi. Aí eu vou começar por aqui, para dar o start, né? Fiz a prova da ESA em 2021, não consegui êxito. Não consegui êxito. Mas aquilo ali me motivou a buscar mais e mais. Aí, se eu não me engano, foi em outubro a prova, no início de outubro. Acho que foi dia 4, alguma coisa assim. Foi um negócio assim, foi o primeiro final de semana de outubro. Aí, assim que passou a prova da ESA, aí eu procurei saber mais da SpaceX. Aí vi que era menos idade, né? O 17 a 21. É período mais curto para você estudar ali, para poder... Aí eu... E a prova é antes também da SpaceX. Exato. Aí o que é que eu fiz? Eu pensei, se eu continuar no Instituto Federal, eu não vou ter muito tempo para focar no concurso militar. Entendi. Porque tinha a questão do médio técnico integrado. Ainda tinha aquele um ano ainda mais. Exato, são 4 anos. Aí eu analisei bem, conversei com meus pais e cheguei à conclusão que iria cancelar o curso. Iria cancelar o curso, fazer um supletivo, aquele ensejo, e focar só no militar, só no concurso militar. Mas na tua família tem militar? Como é que foi, assim, influências? De onde veio essa... Não tem militar das Forças Armadas. Tem meu pai que é policial militar. Entendi. E ele tem bastante gosto pelas forças. Então ele, querendo ou não... E alguém já meio que na... Exato. Ele me direcionou, né? Ele me direcionou bastante para fazer um concurso buscando um oficialato, que querendo ou não era uma carreira melhor do que uma do praça e tal. Aí ele me focou bastante nesse quesito. Sim. Porque eu acho que foi bastante importante essa motivação, tanto dele quanto da minha mãe, que apesar de não ter contato com forças militares, né? Sim. Ela apoiou bastante. E o apoio da família também é fundamental, né? Para estudar, se dedicar só àquilo ali. Exato. Para até lhe dar uma motivação, né? A motivação acho que é bastante importante num concurseiro de qualquer área. Sim, e como você ficou sabendo do curso aqui? Se alguém indicou, como é que foi esse processo? Aí no final do ano 2021, pelo Instagram, eu conheci o 01 Natal, vi pelo provão, pela bolsa. Entendi. Pelo bolsão, eu conheci. Aí eu conheci numa semana, na segunda-feira, por exemplo, e no sábado já era o bolsão. Aí eu conversei com meus pais, eles vá, faça, e o desconto que você conseguir, a gente conversa aqui e faz. Você vê como o apoio da família é importante nesse sentido, né? Exato. Vai lá, faz o que você conseguir, dá o seu melhor lá. Exatamente. Aí você faz até uma prova mais tranquila, porque você não se cobra tanto, assim, de ter um êxito muito grande e tal. Sim. No meu caso, assim, abrindo um parênteses na tua história aí, quando eu fiz a prova da AFA e eu já tinha ido muito bem, depois era a prova da escola. E a escola naval era dividida em 2 fases. Então você fazia a primeira fase, que era mais ou menos na mesma época, e só a segunda fase, que era em outubro. Então, como eu já tinha um resultado positivo da AFA, quando eu fui fazer a segunda fase da escola naval, eu já tive um resultado positivo. Então você tira um peso grande das costas, faz uma prova bem mais tranquila, né? Isso aí é bem importante. O psicológico eu acho que conta muito. Sim. Não é só saber o conteúdo, né? Exato. O psicológico conta muito. Tá, e aí você conheceu o 01, aí como é que foi esse ano de estudo? Quais foram as dificuldades que você encontrou, assim, de ritmo de estudo, que você tinha uma rotina? Como é que era um espaço em casa para estudar, apropriado? Como é que era isso? Pronto, aí eu fiz a prova, o bolsão, realizei a matrícula
e, se eu não me engano, em fevereiro, no início de fevereiro, começou as aulas. Mas anterior a isso, teve a turma de nivelamento. E isso, para mim, foi importante, tanto na questão de conhecimento, que, querendo ou não, agregou bastante. E aí já te deu também uma noção do que você ia Do encarar que iria por vir, exato. Porque, como eu cancelei a matrícula no IF, eu não tive algumas matérias. Por exemplo, História eu não tive, Inglês eu não tive. Física e Química, minha base foi muito fraca. Então, o nivelamento, eu vi pelas matérias do nivelamento que tipo, era um nível bem maior do que eu já vinha antes, né? Uhum. Então eu consegui dar aquele gás e entrar numa rotina de estudos. Sim, sim. Conseguir encaixar ali uma rotina de estudos com as tarefas de casa. Aí quando começou efetivamente as aulas do curso, eu estudava pela turma da manhã. Aí, como eu moro um pouco distante do curso, aí eu levantava logo cedo, tomava banho, café e pegava um ônibus pro curso. Amanhã no curso, às vezes eu ficava à tarde na sala de estudo com os colegas. É uma coisa que eu considero também bastante importante depois. Eu também acho importante isso, agora citando disso, por quê? Porque às vezes você não consegue compreender uma forma que um professor fala, mas um outro colega consegue. Sim. E consegue lhe passar de uma forma bem mais até lúdica, né? Sim. O aprendizado melhor. E você vê como as histórias são parecidas, né? A gente conviveu esse período de estudo para o concurso em épocas diferentes, mas no primeiro ano que eu estudei para o concurso, eu ficava sozinho no curso estudando. Então assim, eu saía do curso e ficava estudando, ou ia mais cedo, porque o meu curso era tarde, e ficava estudando, mas praticamente sozinho. Às vezes eu até assistia aula em outras, né, em inglês, assistia na turma da manhã. Mas no ano que eu passei, tinha muito mais gente fazendo isso. Então acontecia isso que você falou, o pessoal trocava ideia, aí dava uma dica, como você fez isso? Aí o cara, fiz assim, vamos ver se... Aí às vezes nenhum dos dois batia, a gente ia lá no professor, e aí, a gente fez assim, ele fez assim. E aí isso aí agiliza o processo de aprendizado para cada um. Facilita. Tinha colega que sabia mais uma matéria, outro sabia menos, aí ia lá ajudava. Sim, isso aí é bastante importante. Tá, e aí assim, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, assim, você chegou, a gente até estava comentando isso antes de entrar aqui, nessa rotina aí ao longo do ano, você chegou a fazer algum esporte, fazer alguma atividade física ou foi só estudo direto? Até junho era só estudo. Até junho. Aí eu comecei a fazer academia, aí foi quando eu frequentava menos à tarde no cursinho, menos tempo, por causa do treino. Da atividade física. E eu julgo a realizar um esporte, pelo menos esse período, assim, uns 6 meses, para chegar perto da prova, devido ao psicológico, você ficar mais tranquilo ali, desopilar um pouco. Entendi, dar uma desestressada. Exato, porque às vezes você só naquela rotina, só naquela batida, você às vezes pode ficar meio cansado e perder um pouco o foco. Eu acho que ajuda a manter o foco nos estudos. Essa é uma coisa que até disse na aula, na imersão que você estava, né? O concurso militar, em geral concurso público, mas o militar você tem que começar num ritmo que você sabe que vai manter até o final, com gás suficiente para nas últimas semanas, que é quando a gente pode oferecer o conteúdo mais aprofundado, você está pronto para absorver o máximo possível. Exato. Em geral, os candidatos fazem o contrário. No início do ano, com a empolgação, ele vem com tudo, vai quebrando e vai caindo o ritmo, no final começa a faltar muito. E é justamente na hora que a gente já preparou todo o terreno para dar o conteúdo aprofundado e você já não tem mais gás. No início, aquilo ali é só... Então vence aquele que consegue manter um ritmo bom de estudo até aqui, para quando chegar aqui começar a subir. É como se fosse numa corrida e a subida fosse no final. É uma maratona. Você tem que guardar o gás para o final, a parte mais difícil, que é o aprofundamento. Bom, então a gente falou isso. Você falou, né, da sua trajetória antes, né, do curso lá do IF, depois um pouco aí, né, de como foi a sua rotina e como que está agora, o que você está fazendo agora, como é que está a rotina agora, o que você tem feito, quais as expectativas aí para mais para frente. Aí após a prova, né, aquele período para esperar o resultado, aí bastante ansioso, e quando saiu o resultado, aí pronto, aí agora é correria, correndo atrás de exame, enxoval, dicas, né, e continuando se preparando para o físico, que o exame militar, como todo mundo sabe, não é só o intelectual. Sim. Tem um teste de aptidão física também e cobra bastante. Uma coisa que o pessoal pode não saber, quem estiver assistindo depois, é que um enxoval são as compras que você tem que fazer antes de entrar. Né? Exato.
Como é que você fez para comprar? Você procurou em algum lugar? Você tinha falado no grupo? Como é que você fez para se organizar em relação a isso? Assim, você foi... No início, antes de sair a lista de aprovados, eu ia procurando algumas dicas pelo YouTube mesmo. Uhum. Aí após sair a lista de aprovados, acho que com uns 4 dias, candidatos que foram aprovados e até alunos que estavam saindo da SpaceX, daqui do Rio Grande do Norte, criaram um grupo e reuniu os candidatos para dar dicas. Para dar dicas do que levar, do que não levar, do que é essencial e do que você leva se quiser, assim. E isso é importante, né? Porque muitos estão saindo da vida civil do nada para entrar numa vida militar que é totalmente diferente. Sim, sim. E assim, que dica que você dá, você que já passou por essa trajetória até aqui, assim, se você pudesse, né, falar para alguém que está começando agora, ou a rotina de estudo, ou enfim, está pensando ainda num concurso militar, o que você deixaria assim como... Para quem está começando agora, eu acredito que o mais importante é construir a rotina e ter aquilo ali focado. Não ficar desviando bastante, não ficar desviando. Não ficar disperso. Não ficar disperso, isso. Por quê? Porque eu acho que a rotina, quando você constrói e mantém aquilo ali, é como o senhor mesmo falou, você mantém um ritmo, você vai longe. Você consegue absorver o conteúdo, consegue realizar exercício. A parte de exercício da matéria eu acho bastante importante, porque você está revisando ali constantemente as matérias. E isso é importante até porque no dia da prova pode chegar, obviamente, né, não vai chegar exatamente da forma que você fez o exercício, porque muitas questões são criadas exatamente para aquela prova, mas é muito parecido. Então eu acho que além de você assistir a aula de conteúdo, você fazer exercício é muito importante. Porque assim, você tem um repertório. Esse repertório te ajuda a criar soluções para uma questão que você ainda não viu. Exato. Isso entra numa coisa também que eu sempre digo, que é participar dos simulados, né? Como é que era essa relação, você vinha, você fez, como é que você acha que vale a pena? Aqui, eu acho bastante interessante, aqui no 01, exatamente por isso. Porque tem os simulados todo sábado. Todo sábado é o simulado. E isso entra nessa questão do exercício que eu falei para você revisar. Por quê? Porque você tem uma noção. Estou bem em física, estou mal em química. Então, autoconhecimento é importante, né? Você tem que se conhecer, você tem que saber onde você está bem e onde você está mal. E onde você está bem não pode também, vou deixar de estudar isso aqui porque eu já estou bem. Porque lá na frente você pode cair, né? Então o ideal vai potencializar o que já está bom e tentar melhorar o que não está legal. Exato. Nunca parar porque estou bem nisso aqui, vou deixar de estudar isso para estudar isso aqui que eu estou mal. Não. Você dá um gás maior naquilo que você está mal, mas continua um gás no... Para não ficar com aquele cobertor curto, né? De cobre a cabeça, descobre o pé. Ou o famoso vender o almoço para comprar a janta. Exatamente. Tá. E... Enfim, para fechar aqui a conversa, o que tu achou aí dessa experiência, bater um papo, contar um pouco da tua história, o que você... Eu acho legal porque como eu disse, quando eu conheci os concursos militares, eu buscava bastante conhecer como era estudar para um concurso militar e como era a vida, né? Então, eu acredito que um programa assim chama aquele que está com dúvida, que não sabe se é isso que ele quer realmente, se ele vai se identificar com a rotina de uma pessoa que estuda para concurso militar, porque querendo ou não é fácil. Quem estuda para concurso sabe que não é fácil. Você tem que acordar cedo e estudar o dia todinho praticamente e manter aquilo ali. Então eu acredito que é bastante importante para motivar outras pessoas também e conhecer, né, a história de como fazer aquela rotina e tudo mais. Sim, eu agradeço aí a tua participação, acho que vai ser bastante relevante para quem está procurando, né, e que você volte outras vezes para contar novas histórias aí já da sua rotina como cadete ou aluno, dependendo da escola que vai, né, como chama, das Forças Armadas e traga aí motivação e inspiração para quem quer estudar para esse concurso. É isso aí. Obrigadão aí, cara. Fica aqui meu agradecimento ao senhor, que querendo ou não a gente se conhece há pouco tempo, mas mesmo assim o senhor
tem uma parte nisso, né, que é motivacional. Sim. E fica meu agradecimento também ao Todo 01 Natal, principalmente, que me acolheu e me deu todo o suporte que eu precisei, tanto pedagogicamente, né, quanto psicologicamente. Quando procurava o Diego para conversar, a Juliana, até o pessoal da secretaria, Leonardo, Andriele, e todos ajudavam completamente. Você se sente realmente acolhido. Você não se sente como só um aluno ali, só vai lá assistir aula e vai para casa. Você se sente realmente acolhido. É uma das coisas que eu até falei no nivelamento, né, na imersão, que assim, eu considero os alunos como parte da equipe, como parte do processo, não como... Existe um posicionamento do aluno, professor, direção, coordenação, mas eu sempre considero que eu faço parte de uma equipe para alcançar um objetivo. Cara, mais uma vez, muito obrigado aí e espero que vocês tenham gostado e no próximo aí acompanhem e sigam a gente aí nessa trajetória. Valeu, grande abraço. Falou.